Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa OAB Entrevista. E desta vez o tema é proteção de dados. O número de brasileiros que usa a internet continua crescendo. De 67% subiu para 70% da população brasileira, o que equivale a quase 127 milhões de pessoas. A pesquisa ainda revelou que nas regiões urbanas a conexão é um pouco maior do que a média. 74% da população está na internet. Mas a zona rural brasileira também é conectada. 49%. Os dados mais recentes também mostraram que hoje são 46 milhões e meio de domicílios com acesso à internet, 67% do total. Desde relações pessoais a relações comerciais, a internet vem sendo utilizada como meio de ligação e efetivação. Mas com o boom da internet, se notou que faltava regulamentação específica sobre o tema, um maior controle sobre divulgações e informações propagadas. O que antes poderia ser considerada a terra de ninguém, a internet ganhou em 2014 a primeira lei específica, o Marco Civil da Internet, que prevê princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Em 2018 foi promulgada mais uma legislação para complementar o tema, a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Para entendermos mais sobre a temática e melhor sobre as duas legislações, participa conosco Flávio Unes, presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB. Muito obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. Prazer é meu, Natália. Estou à disposição para conversar com você sobre essa importante lei de proteção de dados. Doutor Flávio, nós podemos considerar o Marco Civil da Internet justamente a primeira legislação de avanço sobre o tema? Sem dúvida, nós não podemos negar a importância que o Marco Civil da Internet trouxe para o regime jurídico brasileiro, na medida em que haviam disposições esparsas que, de certa forma, protegem os dados pessoais e informações das pessoas, como, por exemplo, o próprio habeas data, né, que tem uma previsão já há mais tempo, e previsão constitucional, inclusive, e que já, de alguma forma, cria uma ferramenta, um instrumento de proteção da informação e documentos relacionados às pessoas de um modo geral. Mas o Marco Civil da Internet, sim, ele estabelece diretrizes, estabelece obrigações, até então não especificadas na legislação. Então é um avanço que agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, se consolida de uma forma muito mais segura e eficaz nessa proteção da privacidade de cada cidadão, como um direito da sua personalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados foi promulgada em 2018, mas está prevista para entrar em vigor neste ano de 2020. Alguns pontos agora, em fevereiro? Bom, a partir de agosto, na verdade, é que a maior parte da lei, especialmente aquilo que diz respeito às sanções, passa a vigorar. Muito embora haja até tentativas e projetos tentando adiar isso mais um pouco. Eu entendo que o mercado ainda não se despertou para o problema. Eu acho que nós temos um desafio gigantesco. Imaginem vocês que dado pessoal são quaisquer informações sobre a pessoa. Tanto a pessoa identificada ou como identificável. Às vezes, um cruzamento de informações leva à identificação de determinada pessoa e carrega ali uma informação pessoal dela. Ali já é o objeto de proteção da lei. Então, desde um condomínio, quando você digita e apresenta seus dados para ingresso no condomínio, as situações ligadas à movimentação bancária, a questões, muitas delas veiculadas por meio de internet, todas elas estão aí e são objeto de proteção da lei. Então, o tema é vasto, o campo de aplicação da norma é gigantesco e os desafios são enormes. A demandar, desde já, eu diria já há mais tempo, um aprimoramento, um estudo por parte tanto dos advogados, quanto também uma organização das empresas que lidam no seu dia a dia com grandes dados, né? Banco de cadastros, dados das pessoas, enfim, tudo isso agora passa a ter uma regulamentação específica com a criação de obrigações, de deveres, com competências específicas para um órgão regulador, que vai poder com isso impor sanções e sanções pesadas. Então nós temos aí pouco tempo para se ajustar a isso tudo. Uhum. E essa lei surgiu justamente de uma necessidade de proteger o dado do cidadão brasileiro? Sem dúvida, né? Hoje em dia as maiores empresas mundiais são empresas que lidam com dados, né? Dizem que os dados pessoais, os dados das pessoas ouro em pó, né? É o grande petróleo do momento, vamos dizer assim.
né? Repercussões de âmbito internacional já revelaram o quanto que o mau uso dessas informações e desses dados pode levar a distorções, tanto no aspecto democrático, relativamente a eleições, por exemplo, né? Quanto à segurança pública, quanto à saúde pública. Então, todas as informações hoje que, de certa forma, apresentam, por exemplo, um posicionamento ideológico, político, de crença, passam a ter um tratamento até mais especial ainda na lei, porque são considerados dados sensíveis e impõem daquele que trata os dados, que é o chamado controlador, ele passa a ter uma série de obrigações e responsabilidades. Hoje em dia não se pode mais tratar os dados, armazenar, compartilhar, usar o dado de alguma forma, inclusive apenas e tão somente armazenar os dados de alguém, sem que haja a observância da lei, que às vezes impõe um consentimento por parte do titular do dado, às vezes impõe que haja uma lei específica que autorize aquele tratamento de dados, ou situações específicas que estão na própria Lei Geral de Proteção de Dados e que exigem, portanto, de cada empresa, por exemplo, que haja uma classificação. Que tipo de dados eu trabalho das pessoas? Esses dados exigem que tipo de requisito para eu poder continuar trabalhando com esses dados? Eu preciso colher o consentimento do titular de dados? Ou aqui não é o caso? Qual é o dispositivo da lei que me autoriza a poder compartilhar esse dado com o terceiro? Essas questões estão agora tratadas na lei e com reflexos em sanções caso haja o descumprimento disso. É por isso que é realmente hoje considerado como de extrema importância um novo cuidado, uma nova noção acerca das informações de terceiros. E mesmo aquelas informações que a gente voluntariamente coloca na internet, redes sociais, isso é muito comum, né? É preciso saber que isso, muito embora seja público e voluntário, o uso distorcido disso também pode ser questionado, porque tudo hoje deve ser visto de uma forma contextualizada relativamente a dados. Se eu coloco o meu dado numa rede social que tem uma finalidade de interação, uma finalidade específica, e aí isso passa a ser compartilhado, usado para terceiro, por uma finalidade totalmente diferente, já é um uso que talvez possa ser questionado. Muito embora eu, titular do dado, tenha disponibilizado aquilo, mas eu disponibilizei com uma finalidade específica. É essa noção de um propósito específico, a noção de transparência relativamente à forma e o para que eu vou usar o dado de alguém, é que passa a ser uma imposição legal e um cuidado que nós devemos ter a partir de agora. Doutor Flávio, até na sua última resposta, o senhor falou um pouquinho que existe um movimento para postergar esta lei de proteção de dados. O senhor acredita que 2 anos não foram suficientes para as empresas e também para todo mundo entender e se adequar um pouquinho a essa lei? De fato, há uma complexidade considerável na aplicação dessa lei. Há uma mudança de cultura, há uma série de técnicas de segurança que devem ser implementadas por parte, especialmente das empresas que lidam com um cadastro muito complexo e amplo das pessoas. Mas nós não podemos imaginar que, vamos dizer, que a morosidade das pessoas em se ajustarem às normas justifiquem per si o adiamento ou a prorrogação disso, porque não será a primeira vez que isso ocorre, né? Então, a meu juízo, já houve tempo e há tempo suficiente para que as pessoas trabalhem em torno desse tema, se organizem, e muitas empresas já estão fazendo, muito embora boa parte, eu diria até, poderia dizer que a maioria do mercado ainda não faça. No Brasil, às vezes, a gente espera a coisa acontecer para depois começar a agir. Meu receio é de, eventualmente, nós postergarmos mais uma vez e, quando chegar lá na frente, pleitear também uma nova mudança. Então, a meu juízo, o tempo já foi dado pelo legislador, ainda até agosto. Nós temos sim que correr atrás disso, as empresas se organizarem. E ela entrando efetivamente em prática, em vigor, o que o senhor destaca no que muda para o consumidor, para o usuário da internet hoje no Brasil? A transparência e a informação são 2 balizas fundamentais que devem ser observadas por todos aqueles que usam os dados e que devem passar a prestar contas ao titular de dados a partir dessa lei. Então, nós temos uma série de proteções, mas é porque há uma série de riscos. Em relação aos riscos, continua o dever de cuidado de cada um. E o senhor, como presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados, vocês vão continuar estudando e atuando em cima para aperfeiçoar também essa legislação? Sim, a comissão já realizou alguns eventos ano passado para debater essa lei.
tem mantido contato com os órgãos institucionais, tentando exatamente opinar e participar dos debates em torno disso. Vamos continuar com esse propósito, realizando novos eventos, debatendo, em articulação com outras comissões também da Ordem dos Advogados do Brasil, tentar apresentar sugestões para o aprimoramento da organização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão regulador, a quem deve se recorrer no caso de descumprimento dessa norma e a quem a gente espera um controle, uma efetividade, uma garantia de aplicação da lei. Essa autoridade ainda não se constituiu, muito embora já prevista em lei, e ela ainda não foi nomeada, não há nomeação ainda do Conselho Nacional e da diretoria. Há uma expectativa muito grande nisso, para que seja composta por especialistas, eminentemente técnica essa questão, a demandar, portanto, um quadro técnico especializado, para que também a gente não pense em proteção de dados como alguma coisa que vai atravancar o desenvolvimento, como alguma coisa que só veio para impedir o tratamento de dados ou coibir. Não. A questão é que a lei veio para dizer qual é a forma de se fazer isso, de modo a garantir e proteger direitos fundamentais. Agora, o uso e o compartilhamento de dados é algo inevitável. O legislador não pode tentar impedir algo que é da vida, mas ele pode estabelecer regras para que seja feita da forma mais correta e menos perigosa para os direitos das pessoas. E é essa a ideia e essa a finalidade, a meu juízo, da lei e a importância da autoridade nacional e da interlocução dessa autoridade com a Ordem dos Advogados do Brasil por meio da comissão, para que a gente possa contribuir para a melhor forma de aplicação da norma. Então, doutor Flávio, gostaria de te agradecer por participar conosco aqui no OAB Entrevista. A oportunidade é riquíssima, eu agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. E você que está em casa, não saia daí. Já já a gente volta com mais este OAB Entrevista sobre proteção de dados. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa sobre proteção de dados. A internet é um universo repleto de possibilidades e oportunidades. E como se conectar está cada vez mais fácil, mais pessoas estão sujeitas aos crimes cibernéticos. Sobre o tema, conversamos com Cláudio Pereira de Jesus, ele que é presidente da Comissão de Direito Digital, Tecnologias Disruptivas e Startups da OAB-DF. Doutor Cláudio, muito obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Cláudio, eu acho que a gente pode começar explicando para quem está assistindo a gente o que são esses crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos são aqueles crimes cometidos no ambiente virtual, do telefone celular, no seu computador, no seu tablet, qualquer crime cometido no ambiente da tecnologia virtual são considerados crimes cibernéticos. E entre eles, existem diferenças? Existem várias diferenças, inclusive existem crimes que não são necessariamente crimes cibernéticos. São crimes comuns praticados no ambiente da tecnologia virtual. Exemplo, nós temos um crime chamado de falsidade ideológica, que são pessoas que alteram dados em documentos. Você pode cometer esse crime criando um perfil falso, que é algo muito comum. É possível também o crime de estelionato, muito comum a pessoa, além de invadir o equipamento de uma pessoa, que é um crime cibernético, baseado nesta invasão e obtendo essa informação, começa a fazer chantagens, começa a fazer extorsões. Então existe a possibilidade de crime de extorsão, crime de estelionato, usando o ambiente virtual como meio da prática desse crime. E hoje existem alguns principais tipos, podemos falar assim? Os principais tipos, eles vão variar de acordo com a cidade, eles vão variar de acordo com a idade. É muito comum o crime, por exemplo, de clonagem de celular. Então, pessoas invadem, de alguma forma, enviam um vírus para o seu celular, eles conseguem clonar o seu telefone e, a partir daí, eles praticam o crime de estelionato, pedindo dinheiro para as pessoas. Este aí é um crime comum. Segundo o relatório de uma empresa de segurança online, o Brasil hoje está na lista de países com o maior número de casos de crimes cibernéticos. Na sua opinião, doutor Cláudio, por que isso está acontecendo?
É porque nós somos um grande país de uso de telefone. Isso, todo mundo tem telefone, as crianças têm telefone, só que nós, em contrapartida, com um grande número de equipamentos no mundo digital, nós somos pessoas com baixa informação a este tipo de segurança. E nos outros países, por exemplo, quando eles prendem uma pessoa que pratica este crime, as medidas criminais lá, elas são pedagógicas, não compensam. Já o nosso tipo penal, nós temos uma cultura ainda de frouxidão nas regras, uma cultura onde há uma facilidade na obtenção das informações. Vou dar um exemplo bastante simples. Pessoas idosas são vítimas fáceis, porque elas estão ainda aprendendo a manipular algumas tecnologias. Então, quando ela recebe no seu telefone promoção imperdível das lojas tal, ela clica achando que é uma promoção e ali é um vírus. A partir dali, ela passa número de cartão, senhas, com ingenuidade. Então, o Brasil tem ainda a baixa educação para o uso de equipamentos e, em contrapartida, uma base de usuários muito grande. E uma dúvida que eu também tenho hoje, os ataques cibernéticos são diferentes dos crimes cibernéticos? Sim, é uma forma de crime cibernético. Então, pessoas e hackers que se unem para fazer um ataque, para tentar derrubar uma página, para tentar obter uma informação sigilosa, uma informação em segredo, às vezes atacar uma instituição bancária, por exemplo, ou atacar um grupo de empresas, tudo isso sim é considerado crime e, para este caso, até onde eu tenho acompanhado, a Polícia Federal tem sido muito efetiva, o Ministério Público denunciando todos os responsáveis e buscando provas concretas, provas fortes, inclusive até obtendo delação premiada de hackers para mostrar o modus operandi e para mostrar quem operou, quem mandou, como foi toda essa forma de ataque cibernético que você acabou de falar. Com certeza. E a gente até falou uma pergunta anterior sobre os idosos e crianças também. Talvez a gente pode passar alguma dica para quem está assistindo a gente para não ser vítima de um crime cibernético? A dica é muito boa. Primeiro, você, pai, como que eu orientaria? Existem aplicativos que você instala no telefone do seu filho que, poderíamos assim dizer, é uma invasão permitida, porque você, pai, é o responsável. Então, ele vai duplicar o telefone do seu filho no seu telefone. Então, é como se você tivesse o telefone gêmeo do aparelho dele. Então, tudo que ele fizer lá, você tem acesso no seu equipamento. Com isso, é possível, além de fiscalizar o uso das crianças, você consegue produzir também o caminho da educação para o uso. Quanto aos idosos, o que é importante são os responsáveis em acompanhar esses idosos, estarem acompanhando, estarem sempre vigilantes nos idosos e orientando os idosos no que se refere à oferta de informações. O caso do idoso é um pouco mais sensível porque o idoso ele usa o equipamento e o idoso ele tem baixa capacidade de resistência. Na medida que ele vê a foto de um conhecido pedindo uma informação, ele acredita que aquele conhecido é o próprio conhecido. E às vezes o telefone de um sobrinho, o telefone de um amigo foi clonado, ele demora para processar, para ter essa maturidade na utilização do equipamento de achar que, peraí, essa pessoa nunca me pediu dinheiro, por que está pedindo exatamente agora? E é importante para você que acompanha o idoso, a orientar o seu pai, a sua mãe, a sua avó, os seus tios mais velhos, na medida do uso, mostrar para eles que é possível clonar, mostrar para eles que isso acontece. Uma modalidade de segurança que eu poderia dizer, no caso de aplicativos de mensagem, vai no menu, vai na configuração e procura assim, configuração em 2 etapas ou solicitação em 2 etapas. Isso vai depender do seu aplicativo de mensagens. Sempre verifique se está marcado verificação em 2 etapas, utilização em 2 etapas. O que é isso? Regularmente o seu aparelho, naquele aplicativo de mensagens, por exemplo, vai ser solicitada uma senha. Então, se clonarem um aparelho, a pessoa que clonou e reiniciou o sistema lá vai ter que digitar uma senha.
ele não vai ter esta senha, não vai ter acesso ao software, ao aplicativo. Então, doutor Cláudio, gostaria de te agradecer por participar conosco aqui do OAB Entrevista. Eu acredito que um tema importante, não só como a gente citou, de crianças e idosos, mas para toda a sociedade. Exatamente. A internet também tem modificado o consumo no Brasil. Agilidade, comodidade, melhores preços e condições são alguns dos motivos pelos quais 82% dos consumidores brasileiros com acesso à internet já se renderam às compras online. E para falar conosco sobre o tema, participa o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim. Obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. Obrigado. Estamos à disposição dos advogados. Secretário, eu até começo a nossa entrevista com uma pergunta. Como funciona hoje a fiscalização das empresas que trabalham online? O que o governo faz, né? O governo tem uma plataforma que chama consumidor.gov.br e nada mais adequado ter um canal digital para fazer a reclamação dessas empresas, né? A maioria dessas empresas está no canal do Gov. A gente espera e não descarta, inclusive, que se torne obrigatório para essas plataformas por regulação. A gente esperaria que elas fizessem isso voluntariamente, porque esse é o espírito, né? Essa plataforma é uma plataforma de negociação. Então, nós monitoramos o nível de reclamações. É verdade que ano passado foram 700 mil reclamações, nos mais variados setores. O comércio eletrônico está em quarto em volume de reclamações. O que não quer dizer muito, porque o volume de transações que acontecem na internet é muito maior que o volume de operações bancárias, por exemplo. Mas já é um indicativo, né? Ainda existe, secretário, uma preocupação grande dos consumidores no fornecimento dos dados pessoais. Hoje, como tem sido o trabalho na proteção desse consumidor e também na proteção dos dados pessoais? E a nossa pauta é adequação ao OCDE, aos padrões da OCDE. E, basicamente, entre outras coisas, o que a OCDE preconiza é trabalhar com a legislação do consumidor no ambiente virtual, porque isso ainda causa alguns, né, ruídos. As pessoas acham que a internet é um mundo diferente do mundo físico, mas são relações que acontecem lá que acontecem no mundo físico. Há crimes que acontecem na internet, você aplica o Código Penal, há situações que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado. Então, eventualmente, aí pode ser o caso. Não temos aqui nenhum ainda. Basta aplicar o Código de Defesa do Consumidor, direito de arrependimento nesse ambiente virtual, porque fala lá no Código de Defesa do Consumidor 7 dias quando é feito fora do ambiente. Parece o caso, né? Como na internet está fora do ambiente físico, né? Do estabelecimento comercial. Então, esse é um ponto. O outro ponto é trabalhar com autorregulação, né? Proteger a segurança do consumidor. E tem várias iniciativas nossas também, em conjunto com a OCDE, de proteção da segurança e integridade do consumidor. A gente tem um comitê, a gente está integrado nós mudamos a portaria, a legislação em sentido mais amplo do recall, que foi útil em casos recentes. Então, tem muita coisa que foi feita do ponto de vista de preservar a segurança do consumidor, combater a pirataria, dentro desses padrões da OCDE. E o senhor falou um pouquinho sobre segurança. Hoje, como que está a questão de proteção de dados pessoais? Vocês também têm trabalhado nesse sentido? Essa pergunta é importante. A gente tem trabalhado, mas sob a ótica, como preconiza a OCDE, do Código de Defesa do Consumidor. Então, quando há vazamento de dados e há uma relação de consumo, como eu expliquei no caso do Facebook, entre outros, podemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor aí. Não precisa necessariamente ser a LGPD, né, a Lei de Dados. Eu digo que, na verdade, nós temos um tripé. Concorrência, que o CAD cuida, consumidor, que a gente cuida, e futuramente dados, que vai ser a autoridade de dados. Mas é um tripé. Um não exclui o outro. Então, o mesmo fato pode gerar um ilícito concorrencial, como já aconteceu na Europa, em relação às plataformas, que a concentração é muito grande. Pode ser um ilícito no Código de Defesa do Consumidor, pode ser ou não um ilícito NPD. Então, pode acontecer que a NPD diga que um vazamento não gera responsabilidade civil. Pode acontecer que, pelo Código de Defesa do Consumidor, gere. Exemplificativamente, quem se envolve num acidente de trânsito pode ter repercussão penal, se tiver lesão, pode ter repercussão civil se afetar o patrimônio. Então, é esse mesmo caso que a gente está trabalhando e exemplificando aqui na defesa de dados. Então, nós estamos olhando, sim, mas sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor. E, quando a autoridade de dados for instituída, entra em vigor a lei na metade do ano,
nós vamos firmar um termo de cooperação com a NPD, como fizemos com todas as agências ano passado. A gente trabalha em cooperação, porque as empresas são multinacionais, não faz sentido, e atuam coordenadamente, não faz sentido que o governo não atue coordenadamente. Na sua visão como advogado e também secretário nacional do consumidor, hoje essas empresas entendem já a responsabilidade que têm com o consumidor, com os dados pessoais desses consumidores? Sim, você falou uma coisa importante. Realmente fui 20 anos advogado, me orgulho muito disso, é o que me define. As empresas brasileiras, elas têm um desafio muito grande de adequação. A gente percebe que alguns países estão mais avançados nesse ponto, mas eu vejo as empresas mais preocupadas. Curiosamente, e por isso que a gente quer trabalhar em campanhas de conscientização, tive conversando com o governo inglês, inclusive recentemente, ele está disposto a nos ajudar com algumas experiências, os consumidores. Parece que esses dias, com a minha turma de alunos lá na FGV, eu comentava sobre um aplicativo que transformava as pessoas, deixando elas mais velhas. Todo mundo achou legal. Aí perguntei para meus alunos e familiares quem havia lido os termos de condições de uso. Pouquíssimo. E eu disse, bom, se vocês tivessem lido, vocês teriam percebido que tinham cederam as suas imagens a vida toda, sem remuneração, inclusive para fins comerciais, para uma empresa russa, uma arbitragem na Rússia. Claro que a gente pode discutir se essas condições são válidas perante o CDC, mas o fato é que perante a legislação russa pode ser que seja válido se cedeu a sua imagem. Então, acho que o passo mais importante são os consumidores perceberem, porque uma sociedade democrática como a nossa, que está consolidada e que aposta em livre mercado e democracia, as informações começam a circular melhor. Então, os consumidores já vão ter mais. A gente percebe em vários estudos de caso que o nível de informação do consumidor melhorou muito, ele começa a se defender bem. E agora tem uma plataforma que permite ele fazer isso e resolver, em 81% dos casos, com satisfatividade. E, inclusive, é importante para os advogados, porque está integrado agora. O advogado pode usar, evidente, como pessoa física, para os seus clientes, e aí a solução vem em 6 dias, né, com 81% de resolutibilidade. E está integrada agora ao processo judicial eletrônico. Então, toda vez que o advogado for distribuir uma ação, juizado especial, começando por Distrito Federal e TRF1, ele vai ter a opção de resolver em 6 dias. Então, doutor Luciano, gostaria de te agradecer por participar com a gente aqui do AB Entrevista. Eu acredito que a gente tirou dúvidas aí de muitas pessoas que assistem a gente. Obrigado. Obrigada mais uma vez e obrigada também a você que curtiu com a gente todo este OAB Entrevista. Você já sabe que pode participar conosco do próximo programa sugerindo uma pauta pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999194731. E para conferir tudo o que já fizemos especialmente para vocês, é só ir na nossa página no YouTube. Tchau, tchau e até o próximo programa.